buscar quase a própria imortalidade. Passamos a outro leito. Um homem agora desafiava nossa argúcia e nosso entendimento. A mulher voltara à sombra do próprio cérebro já que o médico se retirara. Apagou-se-lhe o cérebro e ela continuou a nos sorrir idiotamente de longe. Outros casos foram surgindo, aqui, ali, em todos aqueles leitos. Muitas enfermeiras circulavam por entre as camas, e diversos médicos examinavam os enfermos. Albino, todavia, centralizava nossas atenções. Lembrava a velha figura do mundo médico terrestre. Infelizmente, não conseguia me lembrar quem é. Parece que Eleutério não desejava revelar-lhe a personalidade. Admirava-me a quantidade de doentes na enfermaria. Enorme a quantidade. Cada um apresentando enfermidade diferente, mas segundo Albino, todos de natureza sexual. Havia paralíticos da espinha, ulcerosos, cegos, loucos, gente de todo tipo exibindo as mais assombrosas deformidades. Albino reafirmava sempre que se tratavam de doenças de origem sexual. Na Terra, esclareceu ele, os homens não fazem ideia exata da origem de suas enfermidades. O sexo está intimamente ligado ao sistema neuroespinal, com repercussão direta no cerebelo e nos órgãos da digestão, sem se falar na influência direta nos campos dos órgãos perispirituais de comunicação, como no caso da pituitária. A imaginação funciona nos assuntos sexuais com intensidade extraordinária. A inteligência, que é força interna de alta propulsão, adquire ritmo inusitado quando se trata de sexualidade, de maneira que sob a influência dos pensamentos sexuais todo o organismo físico e perispiritual da criatura passa a vibrar sob poderosa movimentação do motor da mente. Em determinado ritmo o aparelho do corpo que é a representação física da rede perispiritual vibra em relativa normalidade. Contudo, se a mente é acelerada mais intensamente, foge da normalidade da lei e o aparelho passa a vibrar descontroladamente, pondo em risco todo o arcabouço humano. Devemos procurar compreender que entre o tecido das leis que Deus ofereceu para o crescimento e o progresso do homem, existe a lei maior que a lei do equilíbrio que preside os nossos destinos na marcha para os mundos superiores. 18. Outros enfermos. A palavra de Albino vibrava no ambiente como a luz do princípio. Meu coração palpitava em ritmo crescente e a minha inteligência lutava consigo mesmo para seguir os raciocínios lógicos. Os enfermos olhavam-nos com curiosidade. A maioria. Os outros, em pequeno números, limitavam-se a dormir ou então ficavam com o olhar vítreo perdido na distância. Percebi que grande parte dos doentes apresentavam faces idiotizado. Eleutério, aventurei-me, tenho notado que a maioria destes doentes se apresenta imbecilizado. Será isso da doença? Sim, o desgaste sexual conduz comumente o homem e o espírito à infelicidade. É a atividade que atinge principal e diretamente o cérebro e fere profundamente o perispírito. São descargas eletromagnéticas de alto teor vibratório que sacudem todo o organismo. Nos dois mundos, no mundo físico e no mundo psíquico, as repercussões são da ordem mais profunda. Interessa ao cérebro, à espinha, a todas as ramificações de natureza nervosa e só posteriormente, aos órgãos sexuais. Eleutério sorriu bondosamente para mim e acrescentou, meu caro, estamos lidando aqui com o corpo elétrico do homem com repercussões nos diversos corpos que servem de veículo à alma através da evolução. Esses doentes renascerão na Terra em péssimas condições físicas. Lá, ingenuamente, a medicina atribuirá o fato ao álcool, ao entorpecente, às taras nervosas e às diversas heranças dos diversos ramos da família. Na realidade, os monossexuais geralmente são também grandes consumidores de álcool e de outras substâncias nocivas de acordo com o uso exagerado que lhes possam dar. Como sabemos, os espíritos, de um modo geral, reencarnam em grupos. São grupos espirituais que vêm fazendo a sua evolução conjunta há milênios. Assim,
São espíritos mais ou menos do mesmo tipo. De vez em quando um espírito de ordem mais elevada se reencarna entre eles, vindo de grupos mais elevados para impulsioná-los ao progresso. No entanto, sejam elevados ou inferiores, a regra é a dos espíritos reencarnarem em grupos, por diversos motivos. A mais comum é o fato de se terem tornado inimigos em outras vidas, quando a reencarnação é prova. Quando são espíritos mais elevados, a reencarnação pode ser só de missão ou combinando missão e prova. Missão e prova, espíritos mais elevados. Tarefa e prova, espíritos menos elevados, quase que comum da humanidade. Porque na economia de Deus, todos trabalham e todos evoluem. Vaso sagrado da vida, no caso da mulher. Atividade sublime da criação, no homem. Alegria de ambos, todavia, o sexo instrumento delicado que pode pôr em risco toda a construção humana e espiritual, se o seu uso não se adaptar às leis de equilíbrio da natureza. Na luta do lar, o sexo desempenha papel preponderante. Desprezá-lo será colocar em prova duros espíritos que ali reencarnem para um progresso maior. Colabora o sexo para a harmonia doméstica e para a paz de todos. Compete a cada um separar o joio do trigo. Nem a mulher deve desprezar o homem, nem o homem pode desprezar a mulher. Deus os fez macho e fêmea e como tal devem se unir na glória universal. Portas abertas para o infinito, o sexo deve honrar o homem como obra divina. Através dele, as gerações se sucederão. E os espíritos que partem retornam um dia para prosseguir no campo das experiências milenares e purificadoras. Grandes espíritos aguardam muitas vezes a oportunidade para renascer entre os homens. Assim veio ao mundo, há pouco tempo, o velho Demócrito na figura de Einstein e retornou também há pouco para uma grande missão o maravilhoso Claude Bernard, que deixou as esferas dos espíritos sob uma chuva de bênçãos e flores, porque ia levar grandes esperanças à humanidade, em nome dos grandes gênios do nosso sistema solar. Como, pois, colocar barreiras ao exercício do sexo? Não pode o homem enfrentar Deus tentando destruir-lhe a sua obra, pela omissão nem deve, por outro lado, colocá-la em risco através do desregramento. No equilíbrio encontrar a humanidade o prazer perfeito e o perfeito cumprimento da lei. Eleutério falou e meus olhos se encheram de lágrimas. De seus cérebros centelhas de safirina luz saltavam e atingiam-nos o coração. Volvi os olhos para aqueles infelizes e vi que o amor humano se é porta aberta para a espiritualidade e é também possibilidade de imensas quedas. Mas acima de nós brilha Deus como a luz do princípio. 19. Para frente. Outros enfermos enfileiravam-se ali. Nosso olhar passeia sobre eles como sobre um campo de trigo por onde passar a máquina da colheita. O trigo bom fora recolhido, mas os que não puderam ser levados na ceifadora, ficaram à margem, quebrados, partidos, devastados. Eram criaturas infelizes que exibiam muitas vezes olhos enormes ou então feições envelhecidas. Estávamos realmente num hospital e as criaturas ali eram enfermas. A enfermidade viera em decorrência do excesso sexual. Albino apontou-nos um paralítico. Pernas e braços imobilizados. Só o olhar nos contemplava. Veja-lhe os órgãos sexuais. Olhei e fiquei horrorizado. Enorme venda aparecia no lugar. Uma sombra dominava-lhe ali o perispírito. Meu filho, aquilo é dilaceração do perispírito. A rede eletromagnética sob o descontrole da rede nervosa vai se destruindo. Para recuperá-la, só reencarnações de prova. Às vezes demora milênios. Nem sempre o espírito pensa em recuperação, de modo que pode continuar descendo. Todo excesso conduz ao desequilíbrio. Passamos adiante e vimos outro que exibia enorme cabeça. Caso relativamente conhecido na Terra, disse Albino. No entanto, poucos sabem que o descontrole em nosso campo é ainda sexual. De fato, a cabeça descomunal do espírito que ali estava lembrava-nos muitos casos existentes na crosta terrestre.
Jamais imaginaríamos que o fundamento espiritual era ligado ao sexo. O sexo cria e devasta, ensinou o instrutor, assim como conduz ao paraíso, o também leva aos infernos. O que o homem necessita urgentemente é de conquistar o equilíbrio, esse é a fonte de todo o progresso espiritual. Subir ou descer é problema apenas de direção. Você já ouviu falar nisso? A multidão era infinita. Passei por entre eles sentindo a tristeza de quem passa num campo de concentração. Iremos ao laboratório, explicou o médico. Temos alguns casos em tratamento intensivo e outros em observação. Vocês poderão ter uma ideia de como sob certo aspecto funcionam as forças espirituais. Entramos num vasto anfiteatro. Sobre uma mesa espaçosa, limpa, de material semelhante ao vidro ou ao plástico, um homem dormia. Evidentemente espírito de forma de homem. Algumas enfermeiras observavam-no e tomavam notas. Albino aproximou-se, cumprimentou, e convidou-nos ao exame. Por intervenção de alguém a mesa emitiu luminosidade suave e iluminou todo o organismo do paciente. Sua transparência ficou igual à do vidro puro de cristal e nós vimos-lhe todos os órgãos internamente. Lá estavam o coração e os pulmões, o fígado e o estômago, o pâncreas, e a traqueia brilhava maravilhosamente. O cérebro, no entanto, era o palácio iluminado que nos chamava a atenção. Como um motor, o cérebro vibrava e correntes coloridas percorriam-lhe os lóbulos e os meandros incessantemente. São forças eletromagnéticas que o percorrem, esclareceu Albino. Faíscas e centelhas de vez em quando explodiam-lhe no alto da cabeça. Do cérebro desciam pela espinha ou subiam da espinha em direção ao cérebro. Essas, explicou o instrutor solicito, são correntes vibratórias. Mas aí há impulsos sexuais que vocês facilmente perceberão. Olhei e vi que havia correntes de duas cores, azul e vermelho. De volume relativamente grosso, se assim se pode dizer, e em alta velocidade. Passavam pelos órgãos sexuais e retornavam à casa mental. As correntes vibratórias percorriam o paciente da cabeça aos pés. Subiam pela espinha, iam ao cérebro. Do cérebro se espalhavam pelo organismo inteiro e tornavam a ir ao fundo da espinha. Os impulsos sexuais, embora partam do cérebro como todos os impulsos eletromagnéticos, comumente se aninham na região inferior da espinha, falou o instrutor. É uma forma elementar daquilo que os hindus chamam de Kundalini. Só que na Kundalini, o iniciado desperta forças de maior intensidade e mesmo periculosidade. Depende de um controle muito maior. Esta criatura não é caso dos piores. Como veem, as correntes aí estão se movimentando mais ou menos normalmente, mas se prestarem bem atenção verão que muitas correntes estão interrompidas. Olhem bem. Autorizados, aproximamo-nos e fixamos o olhar percussiente. Vi, de imediato, que em determinados pontos a corrente estava interrompida. Havia uma mancha negra de pequeno tamanho. Naquele local faíscas ou centelhas saltavam e a corrente prosseguia no outro lado, semelhante à corrente elétrica. No entanto, havia locais, parecendo fim de linha, onde a interrupção era total e a mancha negra bem maior. Verificamos esse fato nos órgãos sexuais. Uma grande mancha cobria todos os órgãos e ali a paralisação vibratória era total. Não havia vida. Notamos que o tecido perispiritual estava dilacerado. Albino percebeu-nos a surpresa porque ponderou, essa ruptura só poderá ser reparada em outras existências carnais com melhoria do modo de pensar do paciente com a contenção sexual. Geralmente, aconselhamos essas criaturas a se reencarnarem em determinadas circunstâncias de modo que venham a ser religiosos reclusos, ou seja, padres de diversas seitas que adotam uma espécie de afastamento do mundo. Evidentemente não serão bons religiosos nas primeiras reencarnações, todavia, depois melhoram. Vi também que o coração do rapaz apresentava-se parcialmente manchado e que as correntes vibratórias que ali deveriam exibir um colorido novo, bonito,
Pelo contrário, na parte que estava boa, também era de cor apagada, dando a impressão que o resto do coração marchava para a paralisação completa. Dificilmente, explicou Albino, o coração se salva nos excessos sexuais. De modo geral, todo devasso prejudica também o próprio coração. Renascerá com essa deficiência. No entanto, recuperar o tecido perispiritual do coração não é tão fácil quanto recuperar o tecido perispiritual de outros órgãos. Só o amor verdadeiro e a dedicação desinteressada às outras criaturas no mundo fará com que através dos milênios o espírito recupere o órgão do sentimento. As repercussões produzidas pela sexualidade no coração atingem proporções inimagináveis. Sexualidade é a lei divina, porém, dentro do equilíbrio, tornou a repetir Albino. Diana e Eleutério, silenciosos, acompanhavam as explicações do médico. Mantinham-se respeitosamente e ouviam com o mesmo interesse que nós ouvimos. Albino afastou-se do local e nós deixamos aquela figura iluminada sobre a mesa. O que está ele fazendo ali? Arriscamos timidamente a pergunta. Está preparado para ser examinado e submetido a impulsos mecânicos que possam melhorar um pouco as suas condições vibratórias, considerou o médico. É processo habitual nosso. Aqui, são eles orientados a renascer de acordo com as instruções superiores e nós os convencemos a retornar à Terra porque a maioria não quer retornar. Prefere este mundo. Mas a lei é a dos renascimentos. Usamos diversos sistemas, desde o convencimento amigável pela palavra até a reencarnação compulsória. Evidentemente, aqui não é o ministério da reencarnação. Nós, contudo, cooperamos humildemente para que em breve estejam eles em condições de aceitar de uma forma ou de outra as determinações do ministério. Temos diversos aparelhos que aplicamos de maneira diversa. De fato, pendurado do teto em sala à parte divisamos enorme bujão de vidro onde uma criatura enroscada em si mesma na posição do feto no útero dormia tranquilamente. Era um homem. Esse entrou numa espécie de hibernação, disse Albino. Nada sabe do que o rodeia. Fomos obrigados a isso porque embora demonstrasse lá no Vale grandes melhoras, chegando aqui deu demonstrações de loucura sexual. Para não perturbar os outros doentes nós o internamos nesse recipiente que o guardará por algumas semanas. Recebeu choques que conduzem à inconsciência completa. Choques eletromagnéticos que não produzem nenhuma dor e também alguns medicamentos. Voltará mais calmo. Como vê, o nosso processo em muitos casos é semelhante aos da Terra. Albino sorriu e nós também sorrimos. E olhamos aquele homem pendurado do teto como uma criança que ainda não nascera. O que fizera? Interroguei-me. Não tive, contudo, a coragem de interrogar o médico. Eleutério, porém, como que respondendo à minha pergunta esclareceu, esse cidadão, desde a antiguidade grega e romana até os tempos mais modernos manteve casas suspeitas e bordéis de luxo. Na realidade, sempre reencarnou sem as funções sexuais, era o que no Evangelho se chamava eunuco. Mas não era eunuco pelo reino de Deus e sim pelo reino da terra. Mantinha a perversão sexual dos outros para ganhar dinheiro e serviu a reis e a príncipes, mas serviu também a escória mais baixa de Paris e do mundo. Na verdade, meu filho, ele sempre foi louco. 20. Interrogando. Eleutério falou e nós caminhamos para o espaçoso templo que se situava ao lado do laboratório. O assunto interessara-nos profundamente. Pois é, continuou o instrutor, o homem mantinha em seus negócios as forças assalariadas do mal. Organizava encontros clandestinos entre mulheres da sociedade e homens mal intencionados. Procurava convencer aquelas que nunca se arriscaram fora do casamento e usava todos os recursos a fim de que alguém se perdesse. Durante séculos reencarnou nessas condições, mas foi caindo, até atingir o campo incontrolável da loucura e da inconsciência. Perdido no vale, há algum tempo demonstrou os primeiros sinais de recuperação, ou seja,
os primeiros sintomas de que desejava de novo subir. Nós o amparamos, no entanto, tão precária é a sua condição interior que fomos obrigados a mantê-lo nesse recipiente. Serve, por outro lado, de exemplo para os outros. Sexo, meu filho, é perigoso instrumento que Deus colocou em nossas mãos. Embora sendo uma das mais altas expressões da vida, é também delicado aparelho, como, de resto, você já está informado. Meu olhar contemplava estático o homenzinho prisioneiro na campanula. Parecia realmente um feto enorme. Como a vida era misteriosa e fantástica, pensei mergulhado num abismo de interrogações sem fim. Deus na sua onisciência encerrara em seu universo as mais variadas e inimagináveis expressões de sua sabedoria. Aquele homem parecia também um pinto dentro do ovo. No silêncio de seu sono aparente, o que estaria ocorrendo? Nada, disse Eleutério, ele apenas dorme e sonha. É a hibernação espiritual. Da mesma forma que na Terra o homem é introduzido numa geladeira ou é submetido a qualquer processo de hibernação, seja por medicamento ou seja que for, aqui também nós hibernamos o espírito, não é verdade, Albino? O médico confirmou com um gesto de cabeça. Um cheiro forte de flor indicava agora o ambiente, uma luz esverdeada de tonalidade clara bailava no espaço. Essas são ondas de imunização, falou Albino. Esterilizamos o ambiente através da imunização associada a vibrações eletromagnéticas de flores cultivadas em nossos jardins. Flores? Estranhei surpreendido. Sim, flores, retornou o instrutor. Infelizmente, na Terra, os homens ainda não exploraram devidamente o patrimônio formidável que são as flores. Guardam elas tesouros maravilhosos no campo do medicamento e da saúde. Quando a humanidade compreender isso e a ciência se encaminhar nesse sentido, teremos muitas novidades no setor de tratamento da saúde humana, no combate a muitas doenças e na alimentação. As flores têm qualidades superiores que os homens ainda não perceberam. Mantêm vibrações de ordem elevada e precisam de ser aproveitadas. Esperemos o futuro. O olhar do médico e instrutor também estava no infinito e o acompanhei. Diante de minha visão dilatada brilhavam as mais delicadas e suaves flores e o jardim que eu contemplava estendia-se agora até ao infinito. Só as flores? Quis saber eu. Não, as flores, e as plantas ornamentais, falou Albino. 21. Flores e plantas. Meu pensamento balava no ar. Surpreendido com a revelação, voltei aos tempos de minha infância, quando com um profundo amor, cultivava plantas e flores. Ninguém me compreendia e minha mãe me dizia: não sei com quem esse menino aprendeu a plantar. Gosta de plantar. De mexer com flores. O que seria do mundo sem as plantas e sem as flores? Jesus em sua sabedoria dissera: em verdade vos digo que nem Salomão em toda a sua glória se veste como um deles. Isso falou dos lírios do campo que nem trabalham nem ceifam. Agora vinha a revelação de que há tesouros de medicamentos nas flores e nas plantas ornamentais. Eleutério tomou-me pelo braço e disse: sim, meu filho, as flores serão o último reduto das esperanças humanas de tratamento clínico das criaturas. Nelas repousam as possibilidades da farmácia moderna. O teor vibratório da flor é fonte inesgotável de energia. Há medicamentos nelas para o sistema nervoso da criatura, assim como para o fígado, rins, intestino, estômago, coração e até para o cérebro. O homem tem usado as flores para esse fim, mas ainda não aprendeu a tirar delas o máximo de rendimento. Apenas algumas flores têm merecido a sua atenção. Eleutério fez um descanso e eu lhe perguntei: por que a espiritualidade não orienta o homem nesse sentido, dizendo-lhe que flores há aos medicamentos? O mundo segue uma marcha certa dentro da lei que o criou e não nos é permitido a nós adiantar ou retardar essa marcha. A inteligência humana saberá encontrar assim que a humanidade estiver em condições de receber esses benefícios. Compete ao próprio homem encontrar o remédio aos seus males.
E a bondade e a misericórdia de Deus? Exclamei. 22. Estudando. Prosseguimos. O sanatório de vastas proporções abrigava milhares de enfermos e a cada passo defrontávamos os mais intrincados problemas sexuais no campo do espírito. O sexo, em última análise, explicou Albino, cedia-se na alma. Sexualidade é uma condição intrínseca do espírito assim como a masculinidade e feminilidade. O anjo, evidentemente, não possui sexo como nós na Terra entendemos. A angelitude é o trecho de estrada do espírito que já atingiu altíssima possibilidade de entendimento com Deus. Eleutério, que ouvia sério, observou, nessas condições, chega a um ponto que a criatura espiritual não pode mais ser classificada como homem ou mulher. Entra o espírito numa faixa onde os seres não são nem homem nem mulher. Campo neutro do espírito. Acalmadas as paixões, dominados o ódio e a revolta, estabelecido o amor, perde o ser a característica que a animalidade expressa de macho e fêmea. Na realidade, o ser está em ascensão. As forças que governam o espírito são imensamente poderosas. A contenção sexual é apenas medida disciplinar de defesa do organismo animal e mesmo perispiritual. É lógico que se reflete de maneira ponderável no desenvolvimento espiritual da criatura. Deus não condena ninguém pelo uso imoderado das forças sexuais. O próprio ser é que se desgasta a si mesmo com o uso imoderado de suas forças. Isso dá como resultado a internação, às vezes, em hospitais como este ou então a permanência em lugares como Vale Livre. O uso inadequado ou imoderado dessas forças também pode conduzir o espírito à loucura ou à inconsciência. O desgaste atinge sempre diretamente o cérebro através da corrente perispiritual que na Terra estrutura o sangue. Eleutério calou-se e Albino agradeceu-lhe a preciosa colaboração. Nós, contudo, contemplamos Eleutério com imenso respeito. É certo que estávamos ali diante de entidade espiritual de elevado conhecimento e profunda vivência espiritual. Eleutério sorriu com humildade e disse, lendo-me o pensamento que exprimia tanta admiração: meu caro, os que como eu caíram em outras épocas têm o dever de retornar para ajudar. O mistério da vida no universo é o mistério de Deus. Tão variadas são as formas pelas quais Deus manifesta a sua vontade que basta às criaturas fitar o céu estrelado para compreender que a ordem que governa o cosmos é a suprema inteligência e a suprema bondade do universo. Meu filho, é simples compreender Deus. Basta a criatura ter ouvidos de ouvir e de entender. Vi que Eleutério se iluminara gradativamente e que de seu coração um jor de safirina luz se irradiava. Todos estavam contritos e tive a impressão que um anjo estava entre nós. 23. A volta. Deixamos o sanatório. Nosso grupo se encaminhara para outro salão do hospital, e Albino, após servir-nos uma bebida que parecia chá, despediu-se de nós. Imaginamos que houvesse ali ainda outros locais de tratamento, mas não tivemos coragem de pedir permissão para ver. Realmente, esclareceu Eleutério, há aqui doentes internados em estado gravíssimo. Não falaremos, contudo, por ora, a respeito deles. A sua viagem, meu caro, desta vez, tem a finalidade apenas de primeira notícia, não é mesmo? Concordei com Eleutério. De fato, havia sido avisado de que me seria concedida a oportunidade de ver algumas coisas e de noticiar sem maior profundidade. Os homens precisavam de saber que após a morte do corpo ou mesmo pelo simples desprendimento do corpo físico, o espírito percorria aqueles sítios dominados pelo pensamento sexual e que nos planos além da vida física a fome de sexo dominava alisamente com intensidade. Doenças e desequilíbrios esperavam-nos do lado de lá embora o sexo fosse instrumento sagrado da vida imortal. Compreendi a gravidade do assunto e a responsabilidade que se me colocava sobre os ombros frágeis. Seria compreendido? Por certo, não.
A humanidade não aceita bem aquilo que fala de seus erros e falhas e também entendi que o fato era natural. Eleutério tocou meu ombro e Diana sorriu para mim. Voltemos, disse ela. Desta vez, você não pode passar. Temos que cumprir o regulamento. Assim, retornamos pelo vale onde os espíritos que vinham da terra encontravam-se com os espíritos que já foram definitivamente da carne e corriam dominados pela ânsia sexual. Os motivos eram os mais variados. A tese, porém, de que estavam imantados pelo pensamento nós iríamos comprovar em breve. Uma brisa fresca acariciava-nos a testa e um perfume sensual bailava no ar. Meu pensamento começava de novo a ser dominado pelo amor e mulheres nuas dançavam na retina de meus olhos. Eleutério, contudo, abraçou-me. Diana fez um gesto no espaço como fariam os hierofantes e percebi que de novo voltava à realidade. O sonho, ali, envolve depressos seres menos prevenidos e o amor sexual é assim como o capitoso vinho que nos embriaga insensivelmente. De fato, amar ainda é uma das belas coisas da natureza, no amor físico, falou Diana além do meu pensamento, não há propriamente pecado ou crime. O que pode haver é o mergulho na materialização demorada dos sentimentos e a permanência na carne por muito tempo. A carne dá, que é o órgão de natureza puramente espiritual, outras possibilidades de manifestação no campo físico. Já repetimos que sexo não quer dizer apenas procedimento dos órgãos físicos. Sexo é um conjunto de qualidades masculinas ou femininas, negativas ou positivas. O que caracteriza o espírito sexualmente é seu modo de ser e não o fato de possuir órgãos de determinado tipo. Diana falou e eu fiquei de novo pensativo. Abraçou-nos e disse, eu que me despeço. Eleutério acompanhará por mais tempo. No entanto, aguardo nova visita em futuro próximo. Abraçou-me novamente com carinho e beijou-me nas faces. Retribuí ruborizado sentindo que ela também, embora fosse um anjo, ostentava as formas maravilhosas de mulher. Diana sorriu e havia no seu olhar profunda e compreensiva ternura. 24. A Terra. Eleutério conduziu-me de novo às faixas mais próximas de nosso pensamento na crosta. Os outros todos haviam desaparecido. E nós dois caminhávamos agora por entre os edifícios de uma grande cidade. A névoa da madrugada cobria tudo em seu lençol branco e frio e poucas pessoas andavam na rua àquela hora. Um ou outro encostado aos prédios denunciavam a presença da vida humana. Sabíamos, no entanto, que dentro das casas e nos lares, criaturas cheias de problemas vibravam intensamente. De repente, vimos um homem que caminhava com lentidão, rodeado de espíritos e de numerosas mulheres, criaturas levianas, de grandes olheiras pintadas e cabelos fosforescentes. Riam e gargalhavam abraçando e beijando desvairadas. Ele sentia-lhes a presença e até o aperto que lhe davam. Não as via, mas a sensação que possuía era normal. Para ele, eram mulheres verdadeiras. Entrou numa casa modesta e o acompanhamos. Tirou a roupa e deitou-se na cama e elas deitaram com ele. Uma abraçou e passou a manter relações sexuais com o homem. Contemplamos estarrecidos aquela estranha simbiose de homem e espírito como se fossem um casal normal no ato mais sagrado da vida. Mas não era. Ali estava um homem que se deixou envolver demasiado pelo pensamento sexual e mulheres perdidas que vivendo num outro lado da vida sentiam a mesma necessidade sexual daqueles que estavam na carne. Ele, por sua vez, comprazia-se no ato. Estranho prazer dominava-o e retinha-o ali na cama, horas acordado sob o domínio das mulheres que se revezavam. Uma após outra, tomavam-no e mantinham com ele relações de homem e mulher com a mesma intensidade que os outros fazem na terra. Beijavam-no, abraçavam-no e unidos a ele exauriam-lhe as forças. No entanto, coisa extraordinária. Percebi que entre o intervalo de uma outra, ele parecia recuperar as energias perdidas. Eleutério compreendeu minhas indagações íntimas porque falou-me em voz baixa.
Esse homem mergulhou nas correntes vibratórias do amor sem esperança. Retira forças de si mesmo e das outras pessoas. Dos espíritos que o rodeiam. Exclamei. Não, respondeu a amiga. Retira forças de pessoas que o rodeiam, familiares, amigos, etc. E até de criaturas afins que estejam mais distantes, quilômetros de distância. E isso pode acontecer? Pode. Criaturas que possuem determinado teor mediúnico vibratório podem aurir forças em outras criaturas. Os grandes médiuns o fazem, especialmente os de psicografia, que são alimentados pela vibração presente ou remota de amigos. Para o espírito não há distância, tudo é perto e tudo está aí presente. Olhei Eleutério com surpresa. Tínhamos novamente o ensinamento desconhecido da humanidade. Sim, meu amigo, as criaturas se alimentam vibratoriamente umas das outras e os médiuns de certa elevação e força retiram até inconscientemente energias de seus amigos, daqueles que se afinem com eles. Se assim não fosse, não teriam o combustível necessário para a produção das suas obras. Por isso, a aproximação dos bons e dos grandes médiuns não poderá nunca ser permanente. Se fosse, um deles ficaria destruído. Evidentemente, a maior aproximação poderá se dar entre os grandes médiuns e pessoas que, embora tendo energia para dispor e fornecer, não precisam dela no campo da mediunidade. É o alimentador humano das obras espirituais. Dai certa incompreensão em torno das amizades de determinados médiuns. Dificilmente, e só de maneira excepcional, dois grandes médiuns poderão se manter juntos. Se isso acontecer, se devorarão mutuamente. Temos o poder de devorar energias. A mente humana absorve e expele forças que serão ou não aproveitadas. Isso funciona tanto no campo superior quanto no campo inferior. A regra é a mesma. O caso deste rapaz é singular, mas não é o único na história espiritual do mundo. Agrada-lhe o funcionamento da mediunidade. Acanhado, tímido, a princípio, não tendo coragem de buscar as mulheres do mundo, passou a mentalizar as moças bonitas que conhecia. Essas espiritualmente vinham-lhes ao encontro atraídas pelo seu poder mental, pois esse moço noutras épocas foi poderoso hipnotizador. Contudo, como não gostavam dele, fugiam-lhes de novo a atração. Espíritos, porém, como esses, ligados aos bordéis, onde por fim ele foi algumas vezes, vieram procurá-lo. E então, ele passou a vê-las através da casa mental. Evitava pensar nelas no princípio e voltava o seu pensamento para as virgens e as puras ou as meninas que ele julgava puras e inocentes. Percebendo que estas não vinham mais, entregou-se ao prazer de conviver espiritual e sexualmente com essas pobres criaturas que o amam a seu jeito. Eleutério calou-se e eu fiquei surpreendido com a avalanche de novos ensinamentos que lhe brotavam dos lábios. O moço, porém, no calor de amar não nos percebia a presença nem as indagações. Lábios colados nos lábios das mulheres, peito nos peitos, braços e pernas enrodilhados, era um verdadeiro fauno na loucura do amor. Eleutério tomou meu braço e conduziu-me para fora. O dia, pouco a pouco, clareava no horizonte e o sol prenunciava a ressurreição da vida no mundo. 25. Esclarecimentos úteis. Surpreendido com os fatos que presenciara, interrogava-me a mim mesmo sobre os terríveis problemas espirituais que assolavam a humanidade. Evidentemente, aquele moço estava sob o domínio de forças irresistíveis. Como poderia ele se libertar? Eleutério ouviu meus pensamentos e aflições. Meu caro, esse caso é a pior das obsessões porque tem a doçura do mel. Há prazer no assunto. Esse rapaz dificilmente se libertará dessas e de outras mulheres. Imantou-se a esses seres porque lhe dão alegria. É lógico que muitas dessas entidades se ligam a ele pelos laços milenares do passado. Criaturas que já foram suas esposas ou amantes. Isso, porém, não importa. O que importa é que está prisioneiro do sexo incontrolado.
E ele tem todas as sensações, com elas, que um homem pode ter com uma mulher de carne. Sim. Tem todas. Inclusive sente-lhes o peso e o calor. Agrada-lhe por isso o convívio. São na realidade suas amantes. Não seriam também de certa maneira, vampiros espirituais? Não deixam de ser porque roubam-lhe as energias e as forças. O caminho para a libertação seria autodomínio, preces e meditações, passes e talvez uma conversa de alguém mais elevado com esses espíritos. Tudo isso, no entanto, dependeria do rapaz. Ele já tem se esforçado nesse campo. Mas acontece que enquanto conscientemente afirma que deseja se libertar delas, inconscientemente alegra-se em continuar em contato com elas. Mas como pode o subconsciente dominá-lo contra o desejo do consciente? Esse é problema comum e corriqueiro, meu amigo. O inconsciente, sendo a vasta rede de todas as vidas anteriores do espírito, é na realidade a força maior. Imaginemos um enorme observatório constituído do maior maquinismo do mundo. Dezenas de operadores, cabine de controle, computadores, rádio, etc., etc. E ao lado disso o ato da observação pelo furo do telescópio onde o astrônomo coloca o olhar para ver o céu estrelado. Aquela janelinha que lhe permite ver o firmamento e as galáxias mais distantes é em verdade muito pouca coisa comparada com o imenso maquinismo que suporta. Entendeu agora? Eu nunca via pensando naquilo e minha compreensão se abriu a uma visão nova. De fato, um observatório não se constituía somente no ato de olhar o firmamento, até chegar aí havia muito trabalho realizado. Nessa mesma relação estão o consciente e o inconsciente. O inconsciente de fato é que somos nós, o consciente é apenas a janelinha da alma. Olhei Eleutério cheio de admiração e respeito. O bom amigo sorriu. Amanhã estudaremos melhor o caso que merece estudo mais aprofundado. O movimento da cidade tornou-se mais intenso e nós buscamos um parque onde pudéssemos nos abrigar. Eleutério esclareceu-me. É hora de retornar ao seu veículo físico. Descansaremos um pouco no bosque e depois você voltará. Senti-me entristecer. A volta ao organismo físico era para mim sempre uma grande dificuldade. Às vezes retornava com horror, outras vezes com alegria. Ali, porém, dominava-me a satisfação da presença de Eleutério. Bateu-me amigavelmente nas costas. Ninguém pode fugir à lei. Logo mais nos reencontraremos. Ouvi suas últimas palavras porque perdi a consciência. O corpo chamava com seu imenso poder. 26. Irradiações. Reencontrei Eleutério à noite no mesmo sítio. As árvores amigas derramavam-se sobre a grama e o espírito descansava sob o flamboyante gigante. Era uma bela figura de traços maravilhosos. Abraçou-me. Meu pensamento continuava preso ao rapaz que estudávamos. Tomou-me Eleutério pelo braço e falou: você sabe que todos os seres têm radiações que procedem ou não impulsionadas pela mente. No caso do ser humano ou do ser espiritual que já atingiu o estágio de humanidade nessa fase, expedimos ou irradiamos raios, vibrações e ondas. Tudo pode ser chamado de vibrações ou radiações. Cada ser emite aquilo que possui. Se dominado pelas coisas espirituais irradia vibrações mais leves, espirituais. Se dominado pelas coisas materiais, irradia vibrações mais pesadas, materializadas. E existem entre dezenas de tipos diferentes de radiações ou vibrações, as radiações sexuais. Poderosas, intensas, violentas. Ondas ou raios emitidos por uns atingem outros seres que com eles se afinam. A afinidade é lei e vige em todos os campos da existência humana. Em face disso, um homem recebe às vezes violento impacto sexual de uma mulher que com ele tem afinidade embora possa estar ela no meio de uma multidão de mulheres belas. As outras centenas de mulheres não impressionam aquele homem e nem outros homens impressionam aquela mulher.
Mas as ondas sexuais de um se confundem com as ondas sexuais do outro e eles se fundem num mesmo ser. Podem ser criaturas que estiveram ligadas em outras vidas e podem ser apenas espíritos que se veem pela primeira vez. Apesar de ser este último caso muito difícil de ocorrer, estabelecida a faixa vibratória que os une, é fácil o entendimento espiritual através do espaço. Mesmo que não se encontrem materialmente, poderão se encontrar espiritualmente. Durante o sono ou mesmo durante o dia, acordados, através do pensamento se encontrarão. Basta um encontro ou reencontro, um olhar, um gesto ou uma carta para estabelecer poderosos laços de ligação. Com essa ligação, o espírito busca outro através do tempo e do espaço e passam a conviver mantidos por intensa vibração. Sentem-se, percebem-se, amam-se, muito embora às vezes tenham se visto uma única vez, de longe, à distância, e podem até se buscarem sexualmente. Olhos fixos em Eleutério, ia de surpresa em surpresa, acompanhando a sua exposição. Minha cabeça recebia os ensinamentos novos como um rochedo no mar batido pelas tempestades e pelos ventos. O que dizia era simplesmente impressionante. Na realidade, eu mesmo já senti os impactos do amor. Perceber as ondas que me envolveram no Vale Livre havia passado por acontecimentos interessantes. Mas saber agora que os espíritos podem se ligar vibratoriamente e podem até manter relações sexuais e viver uma vida dentro da vida, era de estarrecer. Eleutério abraçou-me com carinho. Meu filho, há coisas piores. Haveria coisas piores? Eleutério aconselhou-me, aguarde um pouco. Elmiro sairá logo e nós o acompanharemos. Quem seria Elmiro? Indaguei-me. O bom amigo, porém, esclareceu, Elmiro é o rapaz que vimos hoje e que se mantou aquelas mulheres. Compreendi e aguardei. Não tardou e o moço saiu de casa. Notamos que estava sozinho. Ninguém com ele. E as mulheres? As mulheres se foram, mas você verá que ele não tardará a chamá-las. Como? É ele que as chama. Geralmente, é pelo pensamento, envia-lhes apelos dramáticos e elas vêm. No entanto, se alguém falar com ele dizendo essa verdade, ele reagirá e negará o fato. Afirmará que o seu maior anseio é libertar-se desses espíritos que o amam. Você verá, contudo, que ele sorri de gosto quando fala nelas e se compraz nesse estranho amor. Eu estava surpreendido. Sim, meu filho, ele considera o seu caso uma doença e quer se libertar, mas o seu inconsciente prende os espíritos ao veículo de Elmiro e ele, ao mesmo tempo que se alegra, também sofre porque tem no coração um grande desejo de se espiritualizar e progredir. Evidentemente, os espíritos das mulheres também se comprazem nessa paixão. Simbiose perfeita, amam-se desvairadamente. E sempre o fazem em grupo. Elmiro estava se distanciando e nós procuramos alcançá-lo. Ia com um passo firme e insinuou-se agora por viela escura e fétida onde quase o perdemos de vista. Em breve, mergulhava em estranho tugúrio onde uma mulher ainda moça o esperava. Uma dessas infelizes que vivem do amor dos homens. Recebeu ela com cortesia e entregou-se-lhe corajosamente. Elmiro acalmou por um momento a sua ânsia sexual e depois saiu. Nós o acompanhamos e vimos que ainda não dera breves passos e já rajadas de pensamentos emitidos por seu cérebro cortavam o espaço em todas as direções. Pareciam gritos de angústia. Buscavam as mulheres amigas que o abraçavam e amavam sempre. Bem, perguntei respeitoso, mas já não se satisfez. Não, respondeu Eleutério, infelizmente a sua fome sexual é sem limites. As vibrações dessas criaturas o acompanham. Veja, prestei atenção à ordem de Eleutério e vi que alguns espíritos de mulheres aproximavam-se rapidamente de Elmiro e o beijavam violentamente. Adaptaram-se-lhe de imediato aos órgãos sexuais como verdadeiros vampiros que o sugassem e Elmiro marchou a rua fora conduzindo-as agarradas ao corpo como ostras na pedra. Elmiro sentia-lhes o calor e o prazer abrasava-lhe o organismo inteiro.
Os lábios sequiosos buscaram-lhe a boca e ele sentia estranho e libidinoso calor que lhe corria pelas pernas e pelo peito. Intensivo amor de mulheres lascivas o perturbavam. O que fazer com ele? Perguntei compadecido. Nada, respondeu o instrutor espiritual. Nesse estado e nesse caso nada temos a fazer. E o passe? Interroguei ansioso. O passe aliviará um pouco, esclareceu Eleutério, mas na realidade só a modificação dos pensamentos de Elmiro poderão libertá-lo. Ele busca aparentemente a libertação, como já lhe disse, mas no fundo de sua alma, no subconsciente ou no inconsciente ele se compraz com esse amor. Eu não saberia dizer nem explicar a avalanche de pensamentos que me dominaram o cérebro. Aquele caso ensejava numerosos e complicados estudos ao mesmo tempo que lançava luz sobre muitos enigmas espirituais. Elmiro entrou em sua casa e nós o acompanhamos. Estava cansado e deitou-se logo. Não nos via nem percebia nossa presença espiritual. A casa era modesta e os demais membros da família dormiam aparentemente serenos. Deitou-se Elmiro e logo as mulheres deitaram-se com ele. Uma abraçou corpo a corpo, sobre o seu ventre e Elmiro respirou fundo. Tentou orar mas o seu pensamento não se aquietava. Lembrou Jesus e espiritualidade, no entanto, as forças que emitia no campo do espírito eram insignificantes dada a fixação mental que projetava nos domínios do sexo. Jamais venceria a dualidade de pensamentos. Estava numa encruzilhada. De um lado o Cristo, do outro, o sexo. Tentava aproximar-se do Cristo, mas só o conseguia intelectualmente. O sexo dominava-lhe os centros de força e o subconsciente sutilmente o conduzia para o passado amoroso ou lançava nas faixas vibratórias da paixão carnal. Era, na realidade, terrível batalha. Eleutério, compadecido, deu-lhe um passe. Pareceu acalmar-se. Isso durou umas 2 horas. Olhos abertos perdidos no espaço, emitia seguidamente imagens femininas que se projetavam à nossa vista, no espaço logo acima de sua cabeça. Víamos as figuras dançarem diante dele. Às vezes sorria. Outras entrava em profunda tristeza. Súbito apareceu no recinto uma mocinha de rara beleza física e de grande beleza espiritual. Elmiro chamará pelo pensamento. Vimos de imediato o que era espírito encarnado, que deixara por momentos talvez o involucro carnal atendendo ao poderoso apelo de Elmiro. Não se esqueça que ele foi hipnotizador em outras vidas, disse Eleutério. Sua força mental, nesse campo, é grande e eficiente. A moça reagia violentamente ao apelo de Elmiro. Via-se que o espírito não se submetia à insistência do rapaz. Não, dizia ela. Não sirvo para isso. Compreendo espiritualmente. Elmiro segurou-a de modo espiritual pelos braços, pois seu corpo deitado entrara em semi-transe e o seu pensamento o arrastava para nosso plano. Por outro lado, as mulheres que amavam Elmiro e que ainda estavam ali entraram em enorme gritaria acusando-o. Mau, perverso, traidor, eu amo você, clamava ele. Vem, Adélia, não me abandone. A moça ergueu a cabeça e disse, não me arraste para esse caminho. Não posso, não devo. Disse e foi embora. Elmiro ficou ali aflito, adormecido e de novo retomou completamente o veículo físico. As mulheres correram de novo para abraçá-lo. Ele não fez mais nenhum gesto para repeli-las. Entregou-se-lhes indiferente. Gostaria de conhecer melhor o seu drama, falei. Eleutério sorriu e explicou, dramas como esse existem aos milhares. Esse é apenas um exemplo mais escabroso. Vamos agora. Depois lhe mostrarei o resto e lhe direi das causas mais profundas que o afligem. Saímos. Lá fora, a lua derramava seus raios de prata sobre a terra, testemunha silenciosa dos sofrimentos da humanidade. Olhei e compreendi a marcha inexorável dos séculos que nos arrastam através dos milênios e das idades. 27. O sono de Elmiro.
O sono de Elmiro era um sono agitado e nas noites subsequentes nós tornamos a vê-lo. À sua volta sempre havia os espíritos sequiosos de sexualidade. Acompanhemos-lhe os problemas mais íntimos e compreendamos que sua luta era grande. Os apelos que lhe nasciam na casa mental atraíam as mais surpreendentes figuras espirituais. Na rua, no serviço, em toda parte fixava ele alguma mulher que lhe agradava e à noite, mentalizando-as, via que chegavam arrastadas por seu poderoso magnetismo. Muitas revoltadas. Vinham espiritualmente e a todas tentava ele submeter a sua atração amorosa no campo do espírito. Ensinara-me Eleutério muitas coisas. Penetrava eu no reino fantástico de conhecimentos ignorados pela atual humanidade. Saber que espíritos encarnados estendem raios e redes de forças que prendem outras criaturas arrastando-as a práticas de atos sexuais, era, na realidade, abrir portas nunca abertas. Elmiro irradiava forças sexuais e o impacto dessas forças atingindo certas mulheres, algumas respeitabilíssimas, criava-lhes terrível drama interno, pois ao retornar ao organismo físico, despertando no mundo da matéria densa, traziam vagamente a impressão dos passos que haviam dado. Noite após noite, estudamos-lhe o caso e não tínhamos, na verdade, nenhuma solução para ele. Elmiro, disse Eleutério, é caso insolucionável por ora. Deverá permanecer assim até que um dia libertado dessas mulheres e vivendo noutra faixa vibratória alcançará um clima diferente onde a sua religiosidade crescerá. Por enquanto, deixemo-lo entregue a si mesmo. Contemplei Elmiro. Deitado na cama, sonhava o sonho da visão das mulheres nuas que vinham deitar-se com ele como se fossem criaturas de carne e sangue. Claro que meu entendimento ainda lutava por entender melhor esses problemas. No entanto, sentia que no universo, forças desconhecidas e poderosas governam os espíritos e compreendi também que o espírito, encarnado ou não, é centro de profunda atração, capaz de atrair à distância os outros seres de tal modo a manter com eles, quando a lei de afinidade preside os seus destinos, atos e relações sexuais no plano além da matéria densa. Como, pensava eu, haveriam os homens de receber as primeiras notícias sobre esse assunto? O que fazer? Eleutério bateu-me no ombro com carinho e disse, meu filho, Deus que fez os céus e as terras do universo sabe por que essas coisas acontecem. Na rota infinita das estrelas muitos segredos guardam os mundos desconhecidos para nossa humanidade, no grande futuro. Agradeci as palavras de Eleutério e partimos. O caso de Elmiro, entrevisto apenas agora, guardaria por certo mais profundas revelações. Infelizmente, não me seria permitido revelar. Lá fora a lua brilhava silenciosa e amiga e as estrelas pareciam acenar-nos num campo de trigo. 28. No limiar do submundo. O problema de Elmiro ainda bailava em minha mente. A descoberta do fato de que pela simples mentalização poderia a criatura espiritualmente estabelecer ligação com outras criaturas ao ponto de arrastá-las ou trazê-las através do espaço causara-me forte impressão. Pensar e realizar espiritualmente, em parte, passava a ser questão de momento, assunto decisivo. Eleutério conduzia-me agora para a zona boêmia de uma grande cidade. Era noite, e os homens andavam pelo bairro da devassidão buscando a solução para seus problemas íntimos. As ruas feias, sujas, lembravam algumas regiões espirituais. Mulheres de fisionomias gastas e maceradas exibiam-se às portas, mostrando-se humilhantemente à freguesia insaciável. Algumas bebiam nos bares de esquina com seus infelizes companheiros. Notei, porém, uma multidão de espíritos que também perambulavam por ali. Quanta gente! Exclamei. É comum, respondeu o benfeitor, essa quantidade de espíritos nos lugares onde a prostituição prolifera. E o que fazem aí? Misturam-se com os homens e as mulheres, identificam-se com eles, acompanham-lhes as sensações, emocionam-se,
Gozam da mesma forma que os casais o prazer do ato sexual. Mas como? Eles assistem tudo. Assistem não, associam-se e participam de todos os lances do ato sexual. Você quer ver? Acompanhemos de perto esses dois. Eleutério apontou-me um casal que conversava baixinho na esquina do bar, do lado de fora. Aproximamo-nos e ouvimos o homem negociando com a mulher o entendimento carnal. Não se decidiam por questão de preço. Algumas entidades